Então vamos, Romanos 5 e versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. E hoje, irmão, nós vamos falar sobre a graça abundante de Deus. A graça abundante do Senhor, que Paulo, pelas suas palavras, falou no versículo 20. E nós vemos, irmãos, que Paulo, ele inicia esses versículos falando que por um homem vieram o pecado e a morte, e por um homem só também veio a graça que superabundou ao pecado. Então nós vemos, irmãos, que a graça de Deus significa o quê? O favor imerecido de Deus para nós. Um favor que Deus deu para nós, que nós não éramos dignos, que nós não merecíamos. E Deus, pela sua plenitude, nos doou a sua graça. E quando nós lemos, irmãos, já no Antigo Testamento, nós vemos a abundante graça de Deus sobre a humanidade. Ou seja, nós vemos o amor de Deus pelo ser humano, pela humanidade. Quando Adão e Eva pecaram, desobedecendo a ordem de Deus, ao mandamento do Senhor, Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, não acabou com o ser humano, mas deu-lhe os escapes. Ou seja, se Deus tivesse lançado profundamente a sua justiça sobre Adão e Eva, a sua graça ali não teria sido derramada. Nós vemos também no caso de Noé e sua família, Deus ainda deu escape a Noé e a sua família. Ou seja, nós vemos o amor de Deus e a graça de Deus sendo derramada já no Antigo Testamento. Quando o povo saiu da terra do Egito, nós podemos ver, irmãos, claramente a graça de Deus sendo derramada naquele povo. Deus trazendo o escape para aquele povo. E Paulo, ele vem explicando que por um homem vieram o pecado e a morte, mas por um também veio a graça que superabundou ao pecado. E no versículo 18 Paulo diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça. Qual foi esse ato de justiça? Foi o ato que Cristo fez, derramando a sua última gota de sangue por nós. Veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Então nós podemos perceber que a fonte desta graça é Deus. Lá em 1 Pedro capítulo 5 e versículo 10, se os irmãos quiserem acompanhar, 1 Pedro 5 e versículo 10, vai dizer assim:
E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Ou seja, a fonte da graça é Deus, ou seja, o Deus de toda graça, conforme está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. O Deus de toda graça, Ele que vos chamou para a sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Ah, irmão, mas se engana aquele que pensa que a graça de Deus anula a justiça. De maneira nenhuma. O fato de Deus agir graciosamente para conosco não significa que sua justiça fique insatisfeita. Ou seja, a graça de Deus não anula a justiça de Deus. Nós fomos alcançados pela graça de Deus, mas aquele que quer se entregar às paixões do mundo, aquele que quer se entregar totalmente ao pecado, Deus não anula a sua justiça para com ele. Deus também não anulou a sua justiça. No versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. E nós vemos a manifestação da graça de Deus. A manifestação da graça de Deus que Paulo está dizendo, que por um só homem também, muitos serão feitos justos. Quando diz que muitos serão feitos justos, o que Paulo está querendo dizer é que Paulo já está falando acerca da eleição, da predestinação. Que nem todos serão feitos justos, mas muitos, por um só homem, serão feitos justos. A manifestação da graça em Cristo Jesus para com o homem. E prova disso, João, lá em capítulo 1, versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Cheio de quê? Cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ou seja, a manifestação da graça veio por meio de Jesus Cristo. Só que muitos não entenderam esta graça que veio a eles. Esta graça que veio do céu e andou com eles. Essa graça que veio dos céus e habitou com os homens, andou com os homens, bebeu e comeu com os homens. Mas muitos rejeitaram esta graça. Deus sempre mostrou a sua graça. Deus sempre revelou a sua graça, desde as antiguidades, desde o Antigo Testamento, mas os homens não abriram sua visão, os seus olhos, para reconhecerem a graça, e quão terríveis e pecadores somos nós. Deus colocou as suas leis em forma escrita, para que a lei viesse apontar o pecado do homem, e o homem viesse reconhecer que ele não tinha capacidade de obedecer todas aquelas leis, e que somente a graça dele é que o bastava para salvar o homem. Mas o povo ainda fechava seus olhos para esta verdade. O povo ainda estava como cegos para não verem a graça de Deus sendo lançada sobre eles.
Ou seja, o objeto da graça, o foco da graça de Deus sempre foi o pecador. Ou seja, o alvo de Cristo sempre foi alcançar o pecador, o ser humano, nós. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 14 diz: e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em quem? Em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então nós vemos, irmãos, que o objeto da graça, o alvo da graça, sempre foi o pecador, sempre foi o homem. O próprio Cristo, ele disse, olha, que para aqueles que consideravam santos, para aqueles que se consideravam homens maiores do que os outros, Jesus disse: eu vim para os pecadores, eu vim para aqueles que estão doentes. Porque os fariseus já se consideravam homens sem pecado, homens limpos, homens dignos, homens santos. E Deus disse: eu vim para os que estão doentes. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus estava dizendo para aqueles fariseus, olha, cegos, eu sou a graça de Deus, eu sou a própria graça, vinda do céu, estou aqui com vocês, e vocês me rejeitam, pois eu vim para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão imundos de pecado. Era isso que Cristo estava dizendo para eles. Aí Deus, com aquelas leis escritos para o homem não reconheceu que por miserável pecador que é, dependia da graça de Deus. Mas vemos que muitos também reconheceram a graça de Deus. Muitos homens que abriram seus olhos, enxergaram a graça de Deus, e mesmo em tempos difíceis, e mesmo em tempos de lei, mas reconheceram que a graça de Deus era tudo em suas vidas. Aí Deus disse: eu vou mandar meu filho unigênito, cheio de graça. Vou mandar meu filho unigênito cheio de graça. A graça esteve no meio do povo. A graça andou neste mundo entre o povo, mas o povo não reconheceu a graça de Deus. E nós vemos que esta graça hoje, ou seja, o caráter desta graça que é rica, como diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde o pecado estava explícito, onde o pecado estava fazendo a pessoa um caráter horrível, incompreensível, Deus veio, mandou Jesus Cristo, e aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Para que, no versículo 21, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, meus irmãos, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O homem não merecia a graça, a misericórdia de Deus. O homem merecia a condenação. O homem merecia a justiça de Deus, a condenação do Senhor.
Mas aonde reinou o pecado, agora superabundou a graça de Deus. Ah, irmão, agora a graça de Deus reina sobre a minha vida. Eu vou me entregar às paixões, às imundícias. Não. É exatamente porque a graça de Deus nos alcançou, que agora nós temos que viver de maneira digna na presença do Senhor. E sabe por que agora nós temos que andar de uma maneira digna na presença do Senhor? Porque esta graça agora está dentro de nós. Deus mandou a lei escrita, o povo não quis. Aí Deus disse: agora eu vou colocar a graça dentro do homem. Cristo habita em você, sim. Ele é cheio de graça. Pois então, a graça de Deus habita dentro de nós. Esta graça de Deus habita dentro de nós, e nenhum homem pode tirar a presença e a graça de Deus das nossas vidas. Ou seja, Deus te elegeu, Deus te escolheu para você viver uma vida digna diante da sua presença. Ou seja, a graça de Deus está dentro de nós, e esta graça nós temos que compartilhar para aqueles que ainda não foram alcançados por esta graça. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ou seja, Paulo estava dizendo: transpiram graça, assim como eu transpiro a graça de Cristo. Compartilhe a graça de Cristo para aquelas pessoas que estão próximas de você, porque esta graça está dentro de nós, irmão, e é por esta graça que hoje nós estamos aqui, e é por esta graça de Deus que nós estamos respirando com saúde diante da presença do Senhor. Por mais que você esteja doente fisicamente, mas você está saudável espiritualmente, porque a graça de Deus está dentro dos nossos corações. O salmista mesmo disse: mesmo que eu esteja numa cama, o Senhor me alfofa a cama. Ou seja, a graça de Deus está lá consolando o homem e a mulher de Deus. Esta graça que Deus revelou ao homem pela lei escrita, e o homem não reconheceu, agora esta graça, através do sacrifício de Cristo na cruz, através do amor de Deus, nós fomos remidos dos nossos pecados, e hoje esta graça está dentro de nós. O homem não pode tirar. E muitos têm entendido a graça de uma maneira totalmente errada. Muitos têm entendido a graça de Deus, que nós podemos ver em várias igrejas por aí, têm ensinado a graça de uma maneira totalmente errada. Ou seja, uma graça que, se você não fazer pelos seus próprios méritos, você não vai alcançar a salvação e a misericórdia de Deus. Se você não tiver um fardo pesado sobre você, se você não tiver uma doutrina humana sobre você, de maneira nenhuma eles dizem que você não receberá a salvação de Deus. E que graça é esta para eles, que apenas o sacrifício de Cristo não foi suficiente? Que graça é essa, meus irmãos, que estão ensinando por aí afora, que apenas o sacrifício de Cristo na cruz não foi o suficiente para a salvação dos eleitos, para a salvação dos predestinados? Por isso, irmãos, que nós temos que espalhar a graça de Deus, porque foi através desta graça que eu e você fomos alcançados. Porque foi através da mensagem, da graça de Deus, que nós fomos alcançados. E se não tivesse alguém que pregasse a graça de Deus, talvez você ainda estaria ainda nas heresias. Mas é exatamente isto. Deus usou certas pessoas, usou de pessoas com a sua palavra, para que a graça de Deus viesse a alcançar por meio de métodos de pregações.
E o mais que nós temos que fazer é sermos gratos a Deus pela sua graça infinita, pela graça que foi doada para nós, ou seja, o favor imerecido de Deus. Amém? Que esta palavra, ela esteja ido de encontro ao teu coração, e que esteja ficado bastante claro a respeito da graça de Deus. Amém?